E aí, meu querido aprovado, tudo bacana, meu fera? Vamos fazer agora as questões de polímero, que já caíram no SESMAC. E nessa aula a gente vai aprender o que é um polímero de adição comum, o que é um polímero de adição I4, o que é um copolímero, o que é um polímero de condensação. Então, vamos lá. Olha só, essa primeira questão, ele fala o seguinte. Questões relacionadas a polímeros de adição comum, adição I4, copolímeros e de condensação. Questão número 1 do nosso material foi uma questão do SESMAC 2015-2, que ele fala o seguinte: as bolsas usadas para coletar, processamento, armazenamento e transfusão de sangue são feitas por um material composto principalmente por PVC, policloreto de vinila. O PVC é obtido pela reação de polimerização do cloreto de vinila, que é esse rapazinho aqui, cuja estrutura é: sobre o composto, analise 3 afirmações. Então, olha só. O que nós temos aqui? Primeiro, o que é um polímero? O polímero é um composto orgânico. Poli quer dizer várias, meros quer dizer partes, então ele tem várias partes. Então, esse polímero, ele tem um monômero. Mono é um. Mero quer dizer que ele tem uma parte só. No caso do PVC, o seu monômero é o cloreto de vinila. Geralmente, o nome do polímero ele vem do seu monômero. Então, por exemplo, aqui é cloreto de vinila, o polímero é policloreto de vinila. Mas, Sandrão, como é que forma um polímero? Eu vou mostrar mais ou menos para você aqui o seguinte, olha só. Cloreto de vinila, certo? Vamos supor que eu tenha milhares de cloretos de vinila. Então, eu tenho aqui milhares cloretos de vinila. Lógico que eu não vou desenhar os milhares cloretos de vinila, tá? Então, eu tenho aqui milhares de cloretos de vinila. E aí, eu quero fazer um polímero a partir desse cloreto. Opa, cloreto de vinila, quer dizer que eu tenho um cloro aqui, foi mal. Então eu tenho um clorozinho aqui, certo? Aqui um hidrogênio e aqui um outro cloro. E aí o que acontece? O que eu vou fazer agora a gente chama de polímero de adição. Adição comum, que é aquele que parte de um único monômero que tem apenas uma dupla ligação. Então eu vou quebrar todas essas ligações π. A gente quebra a ligação π do monômero. E aí o que acontece? Quando eu quebrar todas as ligações π, vai vir uma valência livre para esse carbono aqui. Ó. Então aqui esse carbono vai ficar ligado a hidrogênio, esse também vai ser ligado a hidrogênio, aí você vai ter um carbono aqui ligado a hidrogênio, um carbono ligado a cloro. Como eu quebrei a ligação entre esses dois caras aqui, vai vir uma ligação para cá e uma para cá. Mesma coisa vai acontecer com esse. Ó. Vai ficar uma valência livre aqui, só que aqui eu vou ter um hidrogênio. Certo? Hidrogênio, cloro, valência livre para cá. Aí esse aqui também aqui, ó. Valência livre, hidrogênio, hidrogênio. Observe que agora, quando eu quebro a ligação π, fica uma valência livre para cada carbono. O que é que acontece? Acontece que essa ligação aqui, ó, vão se ligar. E aí eu tenho o que a gente chama de polímero. Eu tenho várias partes de um mesmo cara. Quem é o cara? É esse cara aqui, ó. Esse aqui é o monômero, que se juntou com esse outro cara aqui, ó. Que se juntou com esse outro cara aqui. Só que você não faz esse desenho, porque aí vai ficar infinito. Como é que você reduz isso aqui? Ele vai aparecer assim, certo? Às vezes usa um colchete, às vezes usa um parênteses grandão. Então ele vai aparecer assim, ó. Beleza? E aí bota um colchete, cortando aqui a ligação, geralmente é isso, né? E o correto é que apareça um N aqui de N partes.
Então quer dizer que isso aqui é um polímero derivado das pequenas partes que vieram do cloreto de vinila. Então quem é esse cara? Esse cara é o policloreto de vinila. Existe a adição comum. Então existe 3 tipos de polímeros, certo? Existe os polímeros de adição, polímeros de adição. Deixa eu ver se vai cortar aqui. Volto já, viu? Vou dar uma sumidinha aqui, mas volto já. Polímeros de adição. Quem são os polímeros de adição, Sandro? Os polímeros de adição são divididos em adição comum, adição comum. Também temos a adição 1 e 4. Então, eu já vou aqui fazendo um parênteses. Quando é que é o polímero de adição comum? Quando você tem apenas um monômero formando o polímero. Então, isso aqui é um monômero, né? Cada partezinha dessa aqui é um monômero. Só a título para você saber. Cada partezinha é um monômero. Que várias partes vão formar o polímero. Então, quando você tem um polímero formado por um único monômero, ele tem uma dupla só, é polímero de adição. Se tiver 2 duplas, é adição 1 e 4. E temos os copolímeros. Copolímeros. Esses copolímeros, eles são formados pela união de ou 2 polímeros de adição que podem produzir adição comum, ou 2 de adição em 4, ou um de adição comum, ou de adição em 4. Ou seja, os copolímeros podem ser formados a partir de um monômero que tem uma dupla, com outro monômero que tem uma dupla, não pode ser o mesmo, tá? Ou um polímero que tem adição em 4 com outro polímero de adição em 4, ou um polímero de adição comum com um polímero de adição 1 em 4. O outro polímero são os polímeros de compensação. Compensação. Esses aqui vai eliminar ou água, ou HCl, ou até amônia. E temos os polímeros de rearranjo. Esses caras vai fazer um rearranjo na sua molécula. Bacana? Então, a gente vai para aqui agora, ó. Então, vamos lá. Deixa eu puxar para cá. Então, a gente já sabe que esse polímero aqui, ele é um polímero de adição. E que, para eu formar o PVC, o cloreto de vinila é o meu monômero, certo? No contexto da reação, a obtenção do PVC, o cloreto de vinila é o monômero verdadeiro. Segundo, a estrutura do PVC. A estrutura do PVC pode ser representado porque depois que eu quebrar essa ligação aqui, vai vir uma valência livre para esse carbono, outra para esse, quebrei a ligação π do jeito que eu fiz ali, e aí eu posso expressar ele dessa maneira aqui. Verdadeiro. Terceiro, o PVC é obtido pela reação de condensação, não, é pela adição comum. Então, com isso, eu tenho as questões 1 e 2 como verdadeira. Opa, letra D. Bacana, meu fera?